Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo para falar um pouquinho sobre esse cara aqui que muitas vezes dá o que falar, né? E as pessoas que estão começando agora a faculdade tem muita dificuldade na construção desse estudo, que é o portfólio da Unopar. Então, eu fiz algumas ponderações aqui, fiz um rascunho para eu não me esquecer de nada e tentar ser o mais clara possível para que você possa entender como se constrói o portfólio da Unopar, né? Então, a gente tem que partir do princípio de que o portfólio da Unopar, ele é uma pesquisa científica, né? Então, a gente se coloca no lugar de pesquisador, de cientista e começa a desenvolver o portfólio, tá? E aí eu escutei de um professor da Unopar que a gente tem que se colocar no lugar de cientista. E ele deu até um exemplo que eu achei bem bacana, que é sobre o ônibus. Quando você está dentro de um ônibus e acontece algum problema com o ônibus, sei lá, o ônibus quebra, acontece alguma coisa, a quem você se referencia? Você vai até o motorista, porque o motorista dentro do ônibus, ele tem um lugar de autoridade. Então você, como pesquisador, você precisa entender que você está ali como uma autoridade e que precisa desenvolver um trabalho baseado na ciência e não no achismo, né? Quando a gente vê, por exemplo, um avô, uma avó, né? Falar, olha, quando você tiver com dor de estômago, você vai lá e toma um chazinho de boldo para melhorar a sua dor no estômago. Engraçado é que o chá de boldo resolve muitas vezes a dor no estômago, o mal-estar, mas não é algo que foi cientificamente comprovado, né? É algo do senso comum e que vem ao longo dos anos e vamos passando, né, para as outras gerações. Mas no portfólio a gente não pode utilizar do senso comum. A gente precisa procurar em artigos científicos para que a gente tenha autoridade no que a gente vai falar. A ciência é muito engraçado porque quando você começa a fazer ciência, você entende que muitas pessoas antes de você já faziam, né? Já faziam pesquisas. Por exemplo, se eu vou falar sobre o tema inclusão. Muitas pessoas antes de mim já falaram sobre o tema inclusão. E falar num portfólio sobre o tema inclusão não significa você dizer, inclusão, muito legal, a gente precisa incluir as pessoas. Isso não é fazer ciência. Então você precisa ir a fundo, né? Então, assim, o que eu digo para vocês, eu terminei meu último portfólio esse semestre, alcancei mais uma vez a nota máxima no meu portfólio, mas, inclusive, eu nunca tive problema com portfólio, mas foi muito difícil para mim. Hoje eu tenho aqui meus portfólios desde o primeiro semestre e eu vejo como eu avancei, porque a gente não começa sabendo, então é muito comum, muito normal a gente sentir medo. Por quê? Porque a gente não sabe como é, né? Uma outra comparação que esse professor fez e que foi muito engraçada foi que, sobre, por exemplo, você é convidado para ir a uma festa, mas você nunca foi nessa festa. Você já ouviu falar, como é o caso do portfólio, mas você nunca fez, então você nunca foi na festa. Então você não sabe com que roupa eu devo ir nessa festa, como eu devo me portar nessa festa. Então o portfólio é a mesma coisa, a gente não sabe como ele é. Como então que eu vou descobrir, né? Como eu devo construir no meu portfólio ou como eu devo ir a essa festa? É uma comparação, né, para a gente tentar entender como a gente desenvolve. Então, antes de ir à festa, eu vou procurar saber de pessoas que já frequentaram essa festa, que tipo de roupa, como eu devo me portar. O portfólio é a mesma coisa, então eu vou atrás de pessoas que já fizeram, que tiveram um ganho, né, nesse processo, porque eu não poderia estar aqui falando para vocês se os meus portfólios, por exemplo, tivessem sido um fracasso, eu tivesse, né, não conseguido fazer ou tivesse tido notas muito ruins em relação ao portfólio. Então, por isso eu venho com segurança falar para vocês sobre esse tema, tá? Existem alguns passos que a gente precisa, e eu até tenho um vídeo aqui que eu falo um pouco sobre os passos para se construir um portfólio. O primeiro passo eu vou dizer para vocês, paciência e organização. Por que paciência?
Porque, como eu disse, nós não conhecemos, nós nunca fizemos. Então, a gente tende a ficar muito nervoso, muito ansioso, e isso não é bom para quem está iniciando os trabalhos com o portfólio. E organização, porque você precisa se organizar para que saia um trabalho. Assim, eu vou dizer para vocês, o meu primeiro portfólio eu demorei mais de mês para fazer. Hoje eu faço um portfólio em uma semana. Ah, porque eu sou muito inteligente? Não, não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com prática, rotina. Então, desde o primeiro semestre, né, eu tô indo pro oitavo, que é o último período. Então, desde o primeiro eu venho fazendo portfólios. Então, é natural que hoje eu consiga fazer um portfólio mais rápido, mas isso não significa que eu não tenha trabalho, porque eu preciso fazer pesquisas, né? A gente, como eu disse, não podemos usar o achismo em uma pesquisa científica. O que eu penso não interessa, né? O que interessa é o que autores, estudiosos falaram antes, e aí eu vou procurar. Não vai ser no Facebook, não vai ser no Instagram, né? Não, nós não queremos achismo, nós queremos estudo científico. Então, a gente tem que saber onde pesquisar. Pode ser que tenha no Facebook ou no Instagram algum artigo científico que foi postado lá? Sim. Se ele for um artigo científico, sim, eu devo usar, posso usar e referenciar, né, no final. As referências são muito importantes. Por quê? Porque ela dá veracidade ao seu estudo. Então, quando você coloca lá que você pesquisou em tal lugar, com tal autor, você está dizendo que você fez uma pesquisa científica, você fez ciência, né? Ainda que de forma bibliográfica, tá? A questão do tema, a Unopar, ela já te entrega um tema. Então, nem esse trabalho você vai ter. Você vai lá, vai ler, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eles liberam aqui esse material. Olha lá. E ele tá todo escrito, né, gente? Por quê? Porque eu leio todo esse material. Eu não fazia isso antes. Então, eles liberam isso aqui, ó, sobre a produção textual, tá? E aí eu faço toda a leitura de todo o material todo, e aí não tem como você fazer um portfólio sem ler, né, essas instruções. Isso é como se fosse, como diz o meu professor, a receita do bolo. Para você fazer um bolo, você precisa ter a receita, certo? Então, para fazer o portfólio, a Unopar te entrega esse material. E aqui tem tudo o que você precisa saber. Está aqui. Não é possível que você termine de ler isso aqui e fale, nossa, não entendi nada. Não, porque leitura é uma coisa demorada. Não adianta você abrir e sair lendo disparadamente, não é isso. Você precisa ler com calma. Então, aqui, por exemplo, olha, eu já fui anotando, ó, de 6 a 8 laudas. Por quê? Eu preciso ter ciência de quantas páginas a Unopar me permite fazer o meu trabalho. Introdução. Desculpa. Até uma página. Desenvolvimento, de 2 a 3 páginas. Isso pode parecer bobo, mas não é. Eu estou me organizando mentalmente e para isso eu escrevo aqui. Olha lá. 4. Plano para o projeto conforme o modelo apresentado. Então, eu preciso, dentro desse portfólio, fazer um projeto. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz no 6º semestre para vocês entenderem o que é esse projeto que eles estão pedindo. E eles já me dão um modelo, tá? Dentro do meu portfólio, olha aqui, parece tipo assim um plano de aula, né? Um projeto, tá? Então, aqui tá assim, ó, turma 3º ano, período manhã, número de alunos 30, a data e o tema do meu projeto. O projeto que eu tive que fazer no 6º período foi sobre metodologias ativas no trabalho com brincadeiras e jogos nos anos iniciais do ensino fundamental. E eles me deram, e uma situação problema, que a minha foi quais os limites e possibilidades do meu corpo. E aí eu fiz a justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, habilidades e assim por diante, tá? Então, esse quadro aqui, ele já está pronto aqui dentro, eles me dão um modelo. Então, eu só preciso pegar esse modelo, vou lá no meu portfólio, desenho a tabela e preencho com o que eles já estão me orientando a fazer. Considerações finais de até uma página, referências, tá? Então, esse portfólio que eu fiz do 6º semestre
como a gente estava falando sobre... Peraí, gente, deixa eu achar aqui. Ah, tá. Sobre a importância dos jogos e brincadeiras no ambiente escolar, eu fiz uma pesquisa, né, sobre jogos e brincadeiras, a importância dos jogos e das brincadeiras dentro do ensino fundamental. E eu também coloquei aqui no final, né, uma foto do meu trabalho que eu desenvolvo lá no Instagram, Pedagogia da Alegria Oficial, que trabalha com a ludicidade e a contação de histórias. Então, eu pude colocar isso dentro do meu trabalho e eu fiquei muito feliz. E a professora me elogiou, me parabenizou pelo meu projeto, né? Se você não conhece o meu projeto, tá lá no Instagram, @Pedagogia da Alegria Oficial. É um projeto de contação de histórias. Aliás, eu postei um vídeo aqui esses dias que eu fiz um trabalho, né? Com uma música, foi a boneca Arco-Íris, que é a boneca que eu criei pro projeto. O meu fantoche, que é a Marisete, e nós cantamos uma música juntas, né, para acalmar um pouco os corações, porque eu acredito que todos nós estejamos passando por um momento muito difícil, né, e enfim, para acalentar os corações. Então, o portfólio, ele te dá muitas possibilidades. Então, veja, a partir de um tema que era sobre brincadeiras e jogos, eu consegui colocar aqui o meu projeto de contação de histórias, né? Então, é um trabalho muito rico, eu vejo com muita importância para nós, porque ele te prepara também para o TCC, monografia, né? Na Unopar chama-se projeto de ensino, que o meu é no próximo semestre. E depois eu volto para contar para vocês, né? Vamos ver. Mas eu acredito que depois de tanto fazer portfólio, você já tenha mais ou menos uma noção de como você vai fazer o seu trabalho de término de curso. Quanto à formatação. Ah, mas eu não sei formatar. Pois é, então, dentro da biblioteca da Unopar virtual, você vai encontrar lá, tá? Já esse material. Então, ele já vem assim, ó. Já vem com o nome da universidade. E aqui você vai só trocar. Você apaga, coloca seu nome. Você apaga, coloca a data. Então, ele já vem formatado para você. Pouquíssimas coisas você precisa alterar, né? Então, e aí o meu portfólio desse semestre, que as pessoas falam assim, ah, mas eu preciso de qual matéria, né, para fazer o portfólio? Então, por exemplo, meu portfólio que eu fiz esse semestre, no sétimo, eu não utilizei nenhuma disciplina do semestre. Eu sempre uso disciplinas anteriores. O único que eu precisei utilizar algumas disciplinas do semestre foi o primeiro, porque eu não tinha, né, eu não tinha ainda nenhum conhecimento sobre a pedagogia, então eu precisei utilizar, sim. O meu primeiro semestre, o meu portfólio, eu entreguei ele quase no final do semestre, foi um portfólio que eu fiz com outros alunos. Eu não gostei, porque eu praticamente fiz o portfólio sozinha. Então, eu não gosto desse tipo de trabalho em grupo, porque sempre alguém trabalha mais do que o outro. Eu acredito que possa existir pessoas que tenham feito, tenham gostado, mas no meu caso não foi bom, né? Então, foi só o primeiro. Depois disso, eu passei totalmente para o 100% online, e aí fiz os meus trabalhos todos sozinha. Então, eu gosto muito de trabalhar sozinha, porque eu gerencio melhor o meu tempo. E aí, eu tenho os outros, né? Esse aqui foi... esse foi o que eu fiz em grupo, né? E aqui, no lugar de só o meu nome, tinha um nome de todos os participantes do grupo. Então, assim, gente, se você está no primeiro semestre, né? Você também pode, no Google hoje, a gente tem que entender uma coisa. Conhecimento é diferente de informação, né? A diferença da universidade para o Google é que a universidade, ela te direciona. Você tem bons professores, muito bem formados e preparados para te auxiliar. Então, se você tem oportunidade de pedir ao seu coordenador ou ao seu professor, seu tutor à distância, peça a ele alguns artigos, alguns indicação de livros, né, para que você possa fazer. Se você não tem, vai no Google, digita lá o tema que você precisa. E aí você vai, obviamente, procurar as fontes confiáveis, né? Pessoas que já fizeram esse trabalho antes de você. Isso nos ajuda muito a pensar. Muitas vezes fiz isso.
Eu fui atrás de trabalhos já prontos para eu ter uma noção. E isso não significa cópia, porque cópia é plágio e você pode perder o seu semestre por conta disso. Não é algo de 7 cabeças, não é bicho de 7 cabeças, acreditem. Se vocês precisarem de alguma indicação de livro ou de artigo para começar o trabalho de vocês, deixem aqui nos comentários, porque eu passo para vocês com o maior prazer, né? Eu comecei na época esse canal justamente para ajudar as pessoas que estão começando. Eu sei o quanto é difícil, mas eu posso dizer para vocês que depois que passar esses primeiros anos, vocês vão ver que é de um crescimento incrível, né? Eu acho que só o Nopar faz esse tipo de trabalho semestral. No início a gente começa a achar um pouco chato, ou acha, nossa, o Nopar, mas isso vai te engrandecer demais. Creia nisso. Escute alguém que está terminando a faculdade, inclusive na Unopar, né? E que hoje eu me olho e não me reconheço, né? Quanto a gente aprende, pensar que quando a gente está começando, a gente só pensa no diploma, né? Mas não, o diploma é fácil de você conseguir, pode ter certeza. Dificilmente alguém começa uma faculdade e não vai ter o seu diploma. A questão é, como eu quero chegar no final dessa faculdade? Quais as competências e habilidades eu quero desenvolver, né? O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, então não é só ter um diploma, é ter aprendizado, é você realmente assimilar aquilo que você está aprendendo. A pedagogia é uma área muito grande e certamente não vamos terminar a faculdade sabendo de todas as coisas, dominando todos os conteúdos, mas sempre há uma área, né, que a gente vai dominar melhor. Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho para vocês aqui. Eu acho que é isso, né? Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, espero que tenha, né, que eu tenha conseguido me fazer entender. E não se esqueçam, se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação ao portfólio, algum material que vocês precisem, ou até indicação de livros ou de material, né? Deixem aqui nos comentários, mas deixem também o tema que vocês estão fazendo, porque são muitos, né? E eu volto para falar mais com vocês. Eu espero profundamente, do fundo do coração, que tenha ajudado vocês, né, nesse momento. E se vocês tiverem mais alguma dúvida ou dificuldade, não se esqueçam, me sigam lá no canal, lá no Instagram, porque, como eu falei para vocês, eu desenvolvo um projeto de leitura, incentivo a leitura de forma lúdica, e até vou dar um conselho a vocês. Vão pensando, né, qual área vocês se identificam mais dentro da pedagogia e criem algo, né? Eu acho bem bacana, porque isso também enriquece o currículo da gente. Eu penso que eu termino a minha faculdade com um projeto criado, estruturado, e não é fácil. Talvez as pessoas olhem e falem assim, nossa, vestir de boneca. Não, não é só vestir de boneca, né? É um projeto todo estruturado. Essa boneca foi criada por mim. Ela nasceu no dia 7 de setembro. Essa boneca nasceu no dia 7 de setembro, né? Não foi fácil o nascimento dessa boneca, é algo pedagógico, é algo que faz sentido, é algo que vem bem estruturado e que visa chegar em um objetivo. Eu tenho um objetivo com o meu projeto, tá? Inclusive eu tive até na escola onde eu estagiei durante 2 anos, eles me convidaram, a diretora da escola mandou fazer os livros da boneca arco-íris. Se vocês não conhecem, corre lá no Instagram, porque lá tem todo esse projeto lá. E eu distribuí os livros para as crianças. Eu vou tentar deixar alguma foto aqui para vocês, eu não prometo, tá, gente? Porque eu gravo do telefone, então às vezes é mais difícil fazer as edições. Eu vou ver se eu consigo deixar alguma foto aqui. Se eu não conseguir, vocês corram lá no Instagram do dia em que eu estive na escola, entregando o livro para as crianças. Foi muito gostoso e foi mágico, né? A pedagogia, ela não precisa ser chata, a gente pode colorir a pedagogia e, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui porque eu tenho que estudar, né, gente? Porque temos prova na próxima semana. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, não se esqueçam, deixe aqui nos comentários. Um beijo e não se esqueçam, compartilhem o vídeo com os grupos de pedagogia. Tem muita gente precisando de ajuda. Vamos
ajudar, né? Eu acho que é isso. A gente vai se apoiando e no final, né, somos colegas, pedagogas, trabalhando em prol de uma educação de qualidade. Beijo, tchau.